Volta com a leitura do livro Recordando Vidas Passadas. É um livro escrito pela doutora Ellen Van Bach. E hoje a gente vai falar sobre como foi verificada a população nos períodos de tempo passados, né? Vamos refletir sobre a pesquisa dela. E aí ela diz o seguinte: uma das objeções mais comuns à teoria da reencarnação é que a população do mundo dobrou de 25 depois de Cristo a 1500. Tornou a dobrar por volta de 1800. E agora quadruplicou. Se houvesse reencarnação, sustentam os críticos, a população da Terra deveria ter sido muito maior no passado do que sabemos que foi. Por conseguinte, as pessoas que propõem a teoria da reencarnação têm de explicar as diferenças as diferenças de população nas épocas pregressas. E aí, fazendo um adendo a essa parte do livro, né? Dentro do que eu pesquisei sobre as pessoas que propõem a teoria da reencarnação, e a explicação delas é a seguinte, né? Que os espíritos estão em toda parte. Então, quer dizer que uma pessoa que morreu hoje, ela não vai reencarnar em seguida numa outra pessoa. Ela pode reencarnar? Pode. Mas ela não vai diretamente reencarnar. Então, onde que estão essas pessoas? Essas pessoas estão no determinado lugar que elas queiram mentalmente. Então, por exemplo, como o espírito considerado dentro da teoria da reencarnação é algo completamente mental, né? Você abarca toda a sua, como se você fosse um exemplo assim bem sutil. Imagina a nuvem que você envia os seus dados, né? Você mandou os seus dados para uma nuvem, né? Que nuvem é essa? Essa nuvem existe? Não, essa nuvem é um lugar onde fica armazenado, né? Então você fica em um lugar onde você quer, você é a nuvem, né? Você é essa, é mais do que a nuvem, mas vamos colocar assim, só para vocês terem uma ideia, né? Essa nuvenzinha, dependendo de onde ela estiver, ela vai estar bem ou vai estar mal, dependendo dos pensamentos dela. Se você morreu, né, e prejudicou muitas pessoas e fez muito mal, você vai colher o que você plantou dentro da sua cabecinha, dentro do seu espírito. E aí você vai estar no estado de espírito que você morreu. Se você julgou, você vai ser julgado, etc. Então, né, é um nível vibracional. Você está vibrando legal, você vai para um plano legal. Se está vibrando, vai para um nível, né, vibracional legal. Se você está vibrando mal, você vai para um nível mal. É isso. Então, a toda a nossa volta a gente tem espíritos que a gente não enxerga, né? Essa é a teoria da reencarnação, tá? Os reencarnacionistas, eles falam isso. Que você fica por aqui mesmo ou por onde você quiser ficar, dependendo da sua capacidade mental, tá bom? E é isso. A população vai depender de quantas pessoas vão reencarnar ou não. Aí você vai falar assim: ah, mas na época tal tinha menos pessoas do que nessa época. Tinham menos pessoas, mas não significa que tinham menos espíritos, tá? Porque o espírito a gente não consegue ver assim quando a gente está na matéria, né? A gente está nesse plano mais denso. Então essa a explicação das pessoas que propõem a teoria da reencarnação. Então, a doutora Van Bach, ela coloca assim: o argumento me pareceria válido contra a possibilidade da reencarnação se estivéssemos pensando em termos de personalidades únicas que vivessem séries de vidas, tá? Então, ela não acredita, entre outras palavras, ela acredita que esse argumento seria válido, né, contra a possibilidade da reencarnação. Então, ela acha que não haveria reencarnação se ela acha que se as pessoas tivessem personalidades únicas. E é isso que a teoria da reencarnação fala, tá? A teoria dos reencarnacionistas fala que você é um indivíduo, tá? Você não é uma série de indivíduos. Você é um indivíduo e você tem a sua própria consciência. E você vai passar, depois dessa vida, vai escolher outra vida.
que nessa outra vida você vai aprender outras coisas que você não aprendeu nessa. Então ela não concorda, pelo menos o que está escrito aqui, ela não concorda com o que os reencarnacionistas falam, tá? Então ela diz, o argumento me pareceria válido contra a possibilidade da reencarnação se estivéssemos pensando em termos de personalidades únicas que vivessem séries de vidas. Foi difícil engenhar um método experimental para verificar a população da Terra em outras eras. Porque ela não tem esse conhecimento, tá, gente? Ela não tem conhecimento do que o pessoal reencarnacionista fala, tá? De toda a teoria reencarnacionista. Então ela não consegue entender como isso funciona, tá? Por isso que ela é contra. Bom, foi difícil engenhar esse método. Uma das razões por que me decidi pela técnica de regredir 4.000 anos e escolher 10 períodos de tempo diferentes foi o desejo de obter dados sobre essa questão desconcertante. Tá? Porque uma pessoa que não entende a teoria reencarnacionista, ela não vai entender como é que existiam espíritos, vamos supor, 6 espíritos num lugar e depois nesse mesmo lugar apareceram 20. Da onde surgiu isso? Porque ela não entende o que é o mundo do espírito, ela entende o que é o mundo físico, tá? Então ela pode colocar uma hipótese assim, a gente é tipo dados que se reproduzem. Nós somos dados que se reproduzem. Ela pode inventar uma teoria assim, né? Abrir uma hipótese dessa. E aí, não foi isso que ela falou, tá? Só tô dando uma ideia. E aí ela diz, raciocinei que, embora pudessem ter imagens de certas quadras no passado, as pessoas seriam capazes de experimentar uma vida passada apenas num determinado período em cada viagem. Então ela acha assim que a pessoa, ela tá a fim de experimentar uma vida, ela vai lá e pela mente dela ela vai experimentar a vida de uma outra pessoa. Será? Foi isso que eu entendi. Elaborando um gráfico com os períodos escolhidos por elas, eu talvez lograsse alguma indicação da população da Terra desde o ano 2000 a.C. até a presente data. A figura 8, que eu mandei para vocês, é o gráfico dos sujeitos vivos em cada uma das épocas no passado. Digo que estavam vivos porque descreveram experiências de vida nesses períodos. É teoricamente possível, sem dúvida, que tivessem escolhido qualquer outro período de tempo, né? E também experimentado vidas nessas ocasiões. Essa é em essência, né? Cada sujeito recebeu instruções para experimentar 3 vidas passadas e permitiu-se-lhe escolher mais ou menos ao acaso fases em que devia experimentar a vivência num corpo, como se vê pela figura 8. A população do mundo dobra com efeito de 400 depois de Cristo a 1600 e torna a dobrar por volta de 1850. Extraordinário resultado. As conclusões dos primeiros 800 casos foram reproduzidos em minha segunda amostra de 300 casos. Estavam os meus sujeitos num grupo representando realmente a população mundial em qualquer momento determinado? Ela faz essa pergunta, será que eles estavam? Parece pouco provável. E, no entanto, a harmonia das curvas populacionais resultantes dos meus dados dá a entender que é muito possível que eu tenha extraído uma amostra representativa do passado. Quer dizer que nem ela acredita que é provável que eles estivessem realmente em outras vidas, né? Como se depreende da figura 8, a população do mundo permaneceu estável até o ano de 25 depois de Cristo, ocasião em que se verificou um pequeno aumento, que talvez se devesse à capacidade do Império Romano de proporcionar pão e circo a uma população que estava, aliás, morrendo à míngua. Quando Roma caiu, a população do mundo diminuiu e permaneceu mais baixa do que nos períodos anteriores ao advento de Cristo, até mais ou menos 1200 depois de Cristo. Nessa época, a população mundial, de acordo com minha amostra, entrou a crescer depressa e o índice de aumento permaneceu lento, porém
firme até 1500. Em 1500, a população passou a crescer intensamente, até que por volta de 1600 chegou a ser o dobro do que fora em períodos anteriores. A curva do aumento populacional foi ainda mais abrupta depois de 1600. Terá sido mera coincidência o fato de meus dados repetirem essa estimativa dos padrões da população mundial através da história? Pensei na possibilidade de meus sujeitos estarem experimentando um número maior de vidas em épocas recentes, porque dispunham de maior quantidade de dados com os quais podiam construir fantasias. Assim seriam mais numerosos os que escolhessem 1850 para elaborar sua fantasia do que os que escolhessem 500 a.C. Eis aí uma possibilidade que não se pode descartar. Outra razão plausível para a curva seria que, quanto mais recente fosse o período de tempo, tanto maior seria o número de vidas passadas que se poderia recordar com nitidez. Meus dados, contudo, refutam essa conclusão. As experiências das pessoas vivas em 500 a.C. têm a mesma nitidez das experiências de pessoas vivas em 1850. A qualidade emocional das regressões não difere. Se eu pudesse prolongar de 1850 para 1977, minha curva sairia evidentemente da página. Isso significaria que a população voltou a quadruplicar nos tempos modernos. O que de fato aconteceu, de acordo com os demógrafos modernos. O fato de minhas conclusões acerca de sujeitos vivos em períodos passados reproduzirem a curva populacional estimada da Terra constitui prova de reencarnação? Eu diria que os dados são muito sugestivos, se bem que não sejam concludentes, mas, pelo menos, tem uma resposta para os que põem em dúvida a reencarnação em virtude das baixas densidades populacionais em tempos passados. Agora é possível dizer que a prova carreada por 1.100 regressões a vidas anteriores mostra com efeito um número muito pouco menor de pessoas vivas no passado do que hoje. Gente, a gente fica por aqui por hoje. Eu espero que vocês estejam gostando dessa leitura tanto quanto eu. Um beijo grande a todos. Deus abençoe e até a próxima. Tchau, tchau.